livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o versículo 27. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Obrigado porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de autoridade, e o Senhor faz muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Nós te agradecemos por essa noite, pela alegria de estarmos juntos aqui, te adorando, cultuando, tendo um louvor agradável, uma orquestra bonita. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alegrado o coração. Continue fazendo essa grande obra na nossa igreja, no meio do Teu povo, ó Pai, trazendo a Tua paz, trazendo alegria, trazendo a motivação, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. É um texto pequeno, mas nós podemos tirar algumas lições muito preciosas deste pequeno texto. Apesar de Jesus, fico pensando aqui, apesar de Jesus estar presente no meio daquele barco, fazendo a travessia, houve uma tempestade, houve dificuldades. Jesus não prometeu que seria tudo muito fácil. Jesus disse para a gente o seguinte: no mundo tereis aflições. A gente pensa assim, vou aceitar Jesus, tudo vai ser uma maravilha, e não é dessa maneira. Jesus fala que no mundo nós teremos aflições. E quando os discípulos estão aqui, eles estão com o objetivo de atingirem um destino. Eles estavam indo atrás de Jesus, Jesus os convidou para que eles pudessem, então entrando ele no barco, que é Jesus, seus discípulos o seguiram. E o objetivo deles, eles tinham um destino, era na outra margem do outro lado. Não sabemos em termos de distância como é que era, porém tinha um destino. E nós podemos fazer comparações, e a gente percebe pela Bíblia como nós podemos fazer comparações das figuras de linguagem, que nós podemos ser como esse barco que vai para o outro lado. A nossa vida é como se a gente atravessasse o mar desta vida. Um mar que tem muitas dificuldades, muitos problemas, muitas turbulências. E para atingir o nosso destino, não é fácil. Sem Jesus, nós não conseguimos atravessá-lo, porque Jesus disse que Ele é o caminho. Quando Ele foi pegar o barco ali, os discípulos o seguiram. Ele é o comandante. Como é que nós entraríamos num barco para atravessar para um outro lado? Não sabemos qual é o caminho, não sabemos para onde que vamos remar. Então, sem Jesus, é impossível. Eu fico lembrando-me, quando era criança, eu cantava: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém celestial. Então, o nosso caminho é irmos para o céu. Mas para irmos para o céu, nós temos uma travessia que em muitos momentos se torna bem difícil. Meu barco sem Cristo
ao céu não irá, nas águas se afundará. Então tem muitos problemas e muitas dificuldades. Não é fácil para um barco atravessar para o outro lado. Imagine um grande mar, com grandes tempestades, com ondas altíssimas de 5 metros, 10 metros, um barco pequeno vai acabar naufragando. Só quando Jesus, que sabe controlar todas as coisas, que tem a direção, que tem o rumo certo, é que nós podemos conseguir chegar ao nosso destino. Então, em segundo lugar, veio uma grande tempestade, algo que era normal ali, e os discípulos estavam acostumados, eram pescadores, eram homens que viviam no mar. A tendência nossa, quando vem problemas, é nós queremos resolver esses problemas, lutar os nossos esforços, temos que fazer isso. Mas, normalmente, nós não conseguimos com as nossas próprias forças. Existem tantos problemas, estamos vivendo um agora, por exemplo, dessa pandemia. Está fora do nosso controle. É acima das nossas forças. Não conseguimos enxergar. No meu modo de ver, Jesus está dando uma grande aula prática para os seus discípulos. Né? Imagina, pega o barquinho e agora vamos. E agora vai ter problema. Jesus queria mostrar, eu creio que para atravessar essa vida nossa, nós vamos ter muitas dificuldades. E ele sempre falou isso, que nós vamos ter lutas, vamos ter tormentas na nossa viagem. Apenas a gente dar o melhor de nós não vai resolver o nosso problema. E muitas vezes vem o desespero, vem depressão. Quantas pessoas estão sofrendo agora com problemas de depressão? Porque elas se sentem incapazes, se sentem tão frágeis, e realmente somos frágeis, nós dependemos completamente de Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E a gente muitas vezes acha que é poderoso, tem isso, tem aquilo, temos os carros nossos ficaram parados aí tanto tempo que a gente não poder andar, não poder sair para cá e para lá, viajar. Tão complicado, tão difícil. E isso muitas vezes nos traz desespero, a depressão, porque muitos problemas são maiores do que as nossas próprias forças, a nossa capacidade. Muitas vezes vêm tempestades, dificuldades, tribulações, provações, aflições, lutas, angústias, apertos, e a gente vai tentando resolver sozinhos, mas é em vão. É como se fosse um barquinho no meio do mar. Imagina um barquinho e a pessoa lá só remando, né, com aquele remo pequeno ali, um grande mar. Como é que vai ser isso? É impossível. Com ventos poderosos, ondas tão grandes, não é possível. Sem Deus é impossível. Em terceiro lugar, a gente percebe uma coisa, que Jesus dormia. Como é que a gente faz para entender agora esse texto? Que Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo. Entretanto, Jesus dormia. Como é Jesus? Ele é o quê? Ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Então, ele está em todo lugar, ele ouve a todos e ele tem todo o poder. É algo que a gente não consegue entender e explicar tão bem como é que ele pode, ao mesmo tempo, estar dormindo e estar acordado. É o único texto na Bíblia que nos fala que Jesus dormia. E o Salmo 121, versículo 4, diz assim, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele, como Deus, não dorme. Ele não deixa de ouvir um clamor de uma pessoa, qualquer que seja, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então era apenas o aspecto físico dele, que dormia,
estava com os olhos fechados, dormindo, mas o Espírito é vida, Jesus, ele é Espírito. Ele tem todo o poder. E ele estava mostrando aos seus discípulos como deveriam confiar nele. Ele estava dormindo talvez como homem, mas como Deus estava e está sempre atento à nossa oração, ao nosso clamor. Em quarto lugar, a gente percebe que os discípulos se assustaram muito, tiveram muito medo. Jesus fala: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Quanto maior o medo, menor a fé. Então, quanto maior a fé, menor o medo. É inversamente proporcional. E o que nós devemos fazer então? A fé, como é que ela vem? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir? A palavra de Deus. Não tem outra maneira da gente aumentar a nossa fé. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. De estarmos aqui, mesmo na pandemia, mesmo tendo as dificuldades, nós estamos querendo aumentar a nossa fé. Pode ser também pela internet, pode ser na sua própria casa. Deus nos dá a oportunidade de nós estarmos crescendo no conhecimento do Evangelho, na nossa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus, nós precisamos estar mais em sintonia com Deus, nós precisamos conhecê-lo mais. A fé vem pelo ouvir, buscar a presença de Deus. Eu creio que esse tempo tem nos feito refletir, porque a gente vê que é inoperante, que nós não temos o poder para resolvermos as nossas coisas, que estamos sujeitos a um vírus aí que a gente não vê tão complicado. E nós dependemos de Deus. Assim como estamos no meio do mar, que nós não vai adiantar você ficar apenas remando com um reminho pequenininho, se as ondas são de 10 metros, será impossível. O que nós precisamos é ter mais fé. O que nós precisamos é buscar a presença de Deus, estar em sintonia com Ele, estarmos na presença dEle diariamente, não só aqui na igreja, em todo o tempo. A Bíblia fala: orai sem cessar. Nós estamos em luta, nós estamos em guerra. É tempo de guerra, então nós precisamos buscar a presença de Deus. Não é por acaso que muitas pessoas estão sofrendo e muito, e principalmente com depressão. Mas Jesus estava perto, Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, no nosso barco, na nossa vida, nós podemos clamar a Ele. E eles clamaram: salva-nos que perecemos. Eles eram homens acostumados àquele mar. Já tinham passado muitos problemas, seguramente, parecidos, mas se apavoraram. Salva-nos. Jesus veio para isso, para salvar. E Jesus acolhe o nosso clamor. Mas só serão salvos os que invocarem o nome do Senhor. Atos 2, 21 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não é para todo mundo, é para aquele que invocar. Quando nós clamamos, Deus ouve a nossa oração. Isso é que é maravilhoso. Não é que não tenhamos problemas, não é que não tenhamos aflições, dificuldades. Mas quando nós clamamos, Deus ouve a nossa oração. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eles clamaram: Senhor, perecemos. E Jesus veio para isso, para salvar. É preciso clamar a Ele, é preciso invocar o Seu nome, e é isso que nós precisamos fazer continuamente.
E, em último lugar, então Jesus repreendeu o vento e o mar. Muitas vezes parece que Deus está dormindo. Não percebemos nada, a nossa fé é testada nesses momentos. E todo mundo diz que tem fé, mas a fé ela é testada justamente nesses momentos de dificuldade, de problemas. Que tipo de fé que nós estamos tendo? O desespero é para os incrédulos, os que não têm fé, contam apenas com a sua força. Quem tem Jesus no barco tem o socorro bem presente na angústia. Eu amo o Senhor, o Salmo 116 diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Outro versículo diz, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sempre que nós clamamos por socorro, Deus está pronto para ouvir a nossa oração. Deus está pronto para intervir. Ele é um Deus que está presente na nossa vida. Ele mostra que vão vir tormentas na nossa vida, tempestades. Mas Ele mostra que pode acalmar as maiores tempestades, as maiores tormentas. Isso quer dizer para você e para mim que não importa o tamanho do seu problema, Ele tem o poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Talvez, eu não sei que tipo de problema que é o seu, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus também diz que o impossível dos homens é possível para Deus. Pode ser um problema físico, pode ser um problema emocional, pode ser um problema espiritual, de relacionamento, problema financeiro, seja o que for. Deus tem todo o poder para restaurar, para curar, para libertar, para trazer paz que excede todo o entendimento. E o propósito final de Deus é que Ele quer nos salvar. Ele quer salvar você da situação em que você se encontra. Você precisa fazer o quê? Nós não temos obras, mas nós precisamos fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Esse é o grande trabalho que nós temos. E quantas vezes nós não fazemos? Nós não invocamos esse nome. Há poucos dias, estamos enfrentando algumas lutas, algumas dificuldades, algumas coisas, e foi muito interessante, eu e a Mirna conversando, e ela falando, vamos orar então por isso, vamos orar por esse problema, vamos orar por aquele. Coisas pequenas, mas assim que nos incomodavam. E nós podemos ver a ação de Deus naquelas orações, e Deus ouvindo, e Deus restaurando, e Deus mudando as situações. E é isso que Deus quer fazer conosco. E às vezes são grandes coisas, grandes dificuldades, grandes tormentas, grandes problemas, e a gente às vezes está tentando resolver sozinho. E não clamamos o nome do Senhor, não invocamos esse nome que tem todo o poder. Esse que é todo o nome que pode nos salvar. Nós precisamos de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Isso é o que Jesus diz. Quando Jesus está no barco da nossa vida, nós sempre teremos boas surpresas. Os discípulos não tiveram uma surpresa quando o vento se acalmou e o mar também se acalmou? Eles ficaram impressionados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que é que Deus pode fazer por você e por mim? Coisas que eu jamais posso pensar. Ele pode fazer. O impossível dos homens é possível para Deus. E Ele pode fazer grandes surpresas na nossa vida. E Ele quer fazer. Porque Ele nos ama. E Ele tem propósitos nas nossas vidas.
surpresas agradáveis, bênçãos sem medida, paz, segurança, alegria. Josué orou e o que aconteceu? O sol parou. Já ouviu falar que o sol parou? Elias orou, o que aconteceu? E o céu choveu. Não chovia há muito tempo. O povo de Israel, diante do Mar Vermelho, orou e pediu um milagre, que eles estavam sendo atacados, vinham por trás, o exército. O que aconteceu com o Mar Vermelho? Se abriu. Coisas que jamais havia acontecido antes, coisas inéditas. E esse é o Deus cuja especialidade são os milagres. E Deus continua sendo o mesmo. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Esse é um Deus que gosta, que a especialidade dele é fazer milagres. Spurgeon fala que nós temos, olha, você tem acesso a promessas preciosas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Olha que coisa maravilhosa, você saber que você pode passar pelas águas, com dificuldades, mas Ele estará com você. Outro texto diz, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Olha que promessa, você é um convidado bem-vindo à mesa das promessas. A Escritura é um tesouro que nunca falha, repleto de suprimento ilimitado de graça. É o banco do céu, eu gostei muito disso, do Spurgeon. É o banco do céu, você pode sacar o quanto quiser, sem impedimento ou obstáculo. Que coisa maravilhosa! No meio das tribulações, nas ondas de aflição, quando tristeza o cercarem, é privilégio do cristão ter acesso em todos os momentos ao seu Pai Celestial. Quaisquer que sejam os nossos desejos, as nossas dificuldades, nossas necessidades, temos liberdade para expor diante de Deus. Temos acesso a qualquer momento diante de Deus, seja na hora mais escura ou à luz do dia. Exercite seu direito, ó cristão, e viva este privilégio. Nós temos um privilégio de ter um Deus presente, um Deus que ouve o nosso clamor, a nossa oração. E nós precisamos agir dessa forma, clamarmos a este Deus, invocarmos o seu nome, porque Ele está pronto para ouvir a nossa oração, o nosso clamor e a intervir na nossa vida. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o milagre que você precisa em sua vida? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele quer fazer um milagre na sua vida também. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Quantas lutas nós temos passado nesses últimos tempos com essa pandemia, dificuldades. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor intervenha na nossa vida, que o Senhor derrame as tuas bênçãos, que o Senhor venha curar relacionamentos, que o Senhor venha tirar da depressão quantas pessoas que estão afligidas por esse mal. Ó Senhor, vem curar as feridas da alma, vem restaurar, ó Pai, os relacionamentos conjugais, com filhos. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós aqui
para que possamos viver uma vida agradável, para que possamos estar sempre nos lembrando diariamente, continuamente, de que o Senhor está pronto para nos ouvir o nosso clamor, que o Senhor quer que nós invoquemos o Teu santo nome, que o Senhor está pronto para nos ouvir, nos atender e intervir nas situações da nossa vida, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos restauração das vidas, de pecado, que haja cura emocional, que o Senhor venha e visite o Teu povo, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.